dia a todos e todas. Tudo bem com vocês? Por estar nessa jornada falando sobre Jesus, eu não vou fazer nenhuma referência a Flamengo e Fluminense por uma questão de amor mesmo e de coerência com aquilo que eu estou pregando, porque, de fato, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai saber agora. A gente está numa jornada aqui na igreja, e essa jornada, ela tem temporadas, e a gente está na primeira temporada da jornada, e a primeira temporada teve um primeiro episódio, e esse primeiro episódio, a gente falou sobre o convite, e eu fiquei muito feliz de ouvir o Márcio falando aqui à frente, voltando a esse tema, e o convite que Jesus fez, e que foi algo absolutamente revolucionário, foi um convite muito simples, que eu acredito que aqueles que aqui estavam, e depois aqueles que vieram aos grupos pequenos durante a semana, puderam mastigar muito bem. E esse convite é: venha comigo, venha comigo. Esse convite é extremamente revolucionário. Depois a gente foi para o domingo seguinte, no caso, o domingo passado, e fomos até o episódio 2. E o episódio 2 a gente investigou, a gente examinou para quem Jesus fez esse convite. E a gente viu aqui que esse convite foi feito de maneira formal para um grupo de pessoas, mas Jesus mesmo se constituiu um convite. Mais do que falar, vem comigo, a vida dele falava para todo mundo, vem comigo. Hoje, a gente avança para o terceiro episódio, e o terceiro episódio tem um título, eu diria para vocês, um pouco esquisito. Primeiro porque é uma palavra em inglês, e a palavra está ali, e ela é branding. Eu vou explicar esta palavra no final, praticamente, da nossa fala, e eu queria hoje pedir a ajuda de vocês, tá bom? Mas já, antes de eu pedir a ajuda de vocês, eu queria pedir uma outra coisa. Visualiza a tua semana por um instante. Para um pouquinho, vê o que tem aí pela frente. Se você começar a tremer, não tem problema, a gente tem pessoas aqui. Pensa aí na tua semana, assim, segunda-feira, terça, quarta. Estamos aí na quarta-feira já. Quinta-feira. Que horas que geralmente você tem ido dormir? Que horas que você acorda? Que horas você chega em casa? Sexta-feira, pensa aí, sexta-feira, você vai viajar, não vai essa semana? Vai ser mais uma semana tranquila, uma semana... Então, no meio dessa semana, eu queria te fazer um convite. Se você ainda não assistiu os episódios 2 e 1, o episódio 1 e 2, sabe quanto tempo eles duram? 30 minutos, 35 minutos no máximo. Tira um tempo. Tipo aí, segunda-feira, sei lá, antes de ir para o trabalho, quando eu chegar em casa, ao meio-dia, eu vou tirar aí de 11 até 11h30, de 7 até 7h30, 7h40. Não tem tempo de ver o episódio todo? Tem uma versão menor, de 7 minutos, tá bom? Onde que eu acho esses episódios? Grava isso, não pega teu celular agora, eu não vou projetar, mas grava isso. C de comunidade, P de presbiteriana, B de Barra, T de Tijuca. Grava isso, CPBT. Bota lá no Google, cpbt.com.br. Você vai achar, os episódios estão lá, eles estão arrumados, de uma maneira muito legal. Assiste o primeiro, assiste o segundo. Você não viu nenhum ainda? Você não viu nenhum ainda? Maratona, faz uma maratona essa semana, beleza? Assiste o primeiro, assiste o segundo, mas não assiste os dois no mesmo dia, não, no mesmo dia. Faz assim, o primeiro na segunda, o segundo na terça e assim por diante. Beleza, sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo isso vai te custar? 30 a 35 minutos. Agora, eu queria que você imaginasse um pouco mais. Imagina a noite de segunda-feira, rigorosamente começando 8h15 e terminando 21h30. A gente às vezes comete o pecado de terminar 21h35. Pensa na segunda-feira. Vem para cá. Aqui nas segundas-feiras, nas quartas ou nas sextas, são reuniões absolutamente iguais. O que muda são as pessoas. E aí, o que a gente faz na segunda, na quarta ou na sexta? A gente faz uma coisa muito legal. A gente está sentando juntos, em grupos menores, a gente está aprendendo o nome uns dos outros, a gente está buscando maior relacionamento, e através de uma dinâmica muito dialogal, onde não tem ninguém falando, uma pessoa falando o tempo todo, a gente está revisando, a gente está retornando
ao conteúdo do que a gente ouviu no domingo. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Se eu e você não retornarmos àquilo que a gente ouviu, a gente ainda está numa experiência de informação e de consumo. Só tem um jeito da gente aprofundar, só tem um jeito da gente crescer, só tem um jeito da gente se formar mesmo, se a gente retornar de maneira constante àquilo que a gente ouviu. Separa um tempo, segunda à noite, quarta ou sexta, um desses 3 dias. Não deu para vir na segunda, vem na quarta. Aconteceu uma tempestade na quarta, se acontecer, a gente está aqui na sexta. Sabe o que isso vai te custar? Sabe o que eu estou te dizendo? Pensa a tua semana em termos de tempo. Ontem, ou sexta-feira, por uma questão de uma gravação que eu tive que fazer uma conta de quantos dias eu já vivi na minha vida até agora. E quantas horas. Eu já vivi mais de 400 mil horas na minha existência. Sabe o que eu estou te dizendo? Pensa na tua semana. Eu estou te pedindo para você tirar 30 minutos para você escutar de novo alguma coisa. Eu estou te pedindo para você tirar 1h30 num dia da semana. Veja onde isso cabe na tua vida e na tua agenda. A jornada é esta, o convite é este. Vem comigo. Faz uma coisa agora, fecha os teus olhos, bota a mão sobre o seu coração. Jesus, muito obrigado, porque a gente está colocando a lupa, colocando o olhar sobre você, sobre o que você disse, como você se comportou, qual era a tua agenda. Muito obrigado, porque é fabulosa a experiência de falar de ti, não como um personagem histórico, como de fato você o foi, registrado no texto de um determinado livro, mas mais do que isso, saber que você é uma presença aqui e agora. Então não é falar de ti como alguém do passado, mas falar de ti como uma presença real na nossa vida. Conversa conosco nesta manhã, ou melhor, Jesus, desculpa, continua a falar com a gente. No teu nome, amém. Eu queria pedir a tua ajuda, vou te dar 5 minutos para isso, tá bom? 5 minutos apenas. Se você é uma pessoa que vem aqui, não gosta de conversar, está chateado, coisa do gênero, faz isso só porque eu estou pedindo, diz assim, nem estou lá fazendo, ou então, por assim, não quero nem participar, mas pelo menos fala, não quero participar, que já é alguma coisa, beleza? Então, eu queria te pedir o seguinte, eu queria pedir que a gente, não ainda, formássemos assim, ainda sem maiores, grupos de 2 e 3, mas, por exemplo, Davi e Elane não podem ficar juntos, Maestro e maestra não podem ficar juntos, Rodrigo e Camila não podem ficar juntos. Vê se você acha assim, 2, 3 pessoas, dá uma olhada aí para o lado, e você sabe me responder apenas uma pergunta na lata, do jeito que você entender, sem problema, cuidado. Claro que nessa hora tem alguém que tem sempre saudade de pregar e vai pregar, levanta a mão e diz, pastor, tem uma pessoa pregando aqui e tal, e aí a gente vai lá e ajuda essa pessoa a entender que é só um papo, uma coisa muito rápida, seja rápido, seja econômico, não tenha medo, não precisa acertar, não tenha medo, simplesmente uma conversa, senta à mesa e dá a tua opinião, beleza? E a pergunta é simples, o que você acha que é um cristão? Ou uma cristã, né? O que você acha que é ser cristão, um cristão, uma cristã? Vamos ficar em pé, grupos de 3, 4, eu quero ouvir um barulho absurdo, quero ouvir você dizer o que eu acho, procura alguém, o que você acha, o que eu acho que é um cristão, o que você acha uma cristã? O que eu acho que é, o que foi, tá, beleza. 3, 4, o que é um cristão, o que é uma cristã?
Se você terminou, senta, porque aí eu vou saber que grupos ainda estão. Ah, pô. Se você terminou, ótimo. Beleza, eu vou ver quem está pregando, quem não está. Beleza. Beleza. Você acha cristão, cristã? Beleza. Beleza. O que você acha? Isso. Beleza. O que você acha? Beleza, tudo ótimo. Márcio. O que você acha? O que é? Beleza? Beleza. Esse grupo aqui tem gente pregando aí, hein? Beleza. Porra, no grupo do Thiago, só tá o Thiago falando lá, tá vendo? Lá. Tem jeito, cara, não tem jeito. Beleza. Ah, tranquilo. A pergunta que eu fiz, foi feita aqui agora é: o que é um cristão e o que é uma cristã? Beleza? Eu não vou ouvir a resposta de vocês, porque se eu fosse ouvir a resposta de vocês, veja só o seguinte, eu tenho absoluta certeza que a gente construiria aqui, vocês veriam como as respostas vão variar. É impressionante como as respostas vão variar. A gente ia ver aqui um emaranhado de respostas, ora coincidentes, ora divergentes, que ao final da nossa conversa, sabe qual seria a sensação que a gente tem? De que a gente não sabe o que é um cristão, o que é uma cristã. Vejam o que eu fiz no slide seguinte. Hoje, pela manhã, eu fui lá no Google, que é o nosso centro de informação, e eu perguntei ao Google o que é cristão. E no slide seguinte, a gente vai ver a quantidade de resultados que veio. O Google me pediu para visitar 21.100.000 resultados a esta pergunta. Ainda que eu quisesse fazer isso, eu precisaria, primeiro, mudar de teologia e de fé e acreditar que existem várias vidas para eu tentar dar conta desses 21 milhões de resultados. Só que não está ali no slide. Eu também fiz uma pergunta ao Google. E a pergunta ao Google foi: o que é ser discípulo? E o Google me respondeu com 300.000 referências. Já é uma diferença, não é? O que já indica que esta palavra cristão e cristã, ela é tão ampla, que dentro dela cabe qualquer coisa. E você sabe o que acontece com palavras que são amplas? Elas vão caber qualquer coisa e é muito fácil se esconder atrás delas. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se você está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump fez uma promessa de campanha, e a promessa de campanha dele era a seguinte: se eu for eleito, eu vou construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, beleza? Porque eu não quero interromper o fluxo de imigrantes ilegais a esse país. Nem tenha a tentação de levantar juízos rápidos sobre isso. Esta é uma questão muito complexa. Mas, como é próprio de qualquer, não só do Trump, mas de qualquer político em campanha, é pegar questões extremamente complexas, simplificá-las, fazendo promessas para simplesmente tentar ganhar a maior quantidade de votos possível, reduzindo questões complexas a coisa muito simples. Trump eleito, e começa, então, a fazer cumprir a promessa que fez aos seus eleitores. Qual o problema? Esbarra no Congresso, e o Congresso diz a ele: não, a gente não vai dar dinheiro para você construir esse muro. E vocês estão acompanhando, espero. O que acontece? Briga de cá, briga dali,
o executivo e o legislativo começam a brigar para o governo vive aquilo que eles chamam lá de shutdown, assim, um apagão, o orçamento não é aprovado e ninguém é pago. Isso durou aí 25, 30 dias. Agora ele volta atrás, assina um acordo, tudo bem. Vejamos cenas dos próximos capítulos. Mas declara a situação de emergência e tal. Esse não é o ponto. Eu quero te mostrar o seguinte. Pensa que se você fosse americana, os teus filhos estivessem ali, eu queria te fazer um convite. Você está lá, teus filhos, você está educando seus filhos, você vai dar uma visão de mundo aos seus filhos. A minha pergunta a você é se você compraria para os seus filhos este brinquedo que a gente vai colocar aí. Tem um solo lá tocando, veja se é o seu, que ele já nos atrapalha aqui, tá? Apaga para mim a luz aqui, tá bom? Apaga para mim a luz, checa de novo se não é o teu celular que está tocando. Beleza? Dá uma olhada. Esse é um brinquedo. O título dele é Build the Wall, e build em inglês é construa o muro. É um brinquedinho de Lego. Sabe Lego? É Lego que chama? Lego. Você vai construir o Lego, e aquela figura ali com o cap vermelho e tal, é o presidente Donald Trump. E se você observar, olha na caixa. Você está vendo na caixa, onde tem na caixa ali, Build the Wall, na caixa tem a marca. Tem uma marca. Alguém consegue ler ali? MAGA, que é a sigla da seguinte expressão: Make the America Great Again. Faça de novo os Estados Unidos a nação poderosa que um dia ele foi. Essa é a diferença de inglês para português, né? A gente precisa falar 20 palavras para explicar uma coisa. Make America Great Again. Só tem um detalhe: quando você pega a caixa ali e você olha atrás, está dito assim: imigrante ilegal não incluído. Ou seja, custa alguma coisa na casa de $29,90, não são 30, é $29,90. E cada imigrante legal é $8 a mais. E aí, os seus filhos vão construir digamos assim, o muro. Se você for, e eu olhei, se você for saber quem é o dono da ideia, quem é o cara que faz isso, ele se define como sendo cristão. Eu nem estou... Por favor, a discussão ainda não é se brincar com um jogo desse é cristão ou não. Essa ainda não é a discussão. Mas ele tem uma outra versão de uns soldados da época das cruzadas. Eu não vou cansá-los com história, mas você só lembra que as cruzadas eram uma tentativa de livrar o mundo dos infiéis islâmicos, que os infiéis islâmicos não tomassem posse da terra prometida. Curiosidades à parte, de novo a questão da terra prometida de Jerusalém volta à cena nos nossos dias. Obrigado, Cláudio, por acender a luz. E aí, ele diz o seguinte: aquelas pessoas que saíram em nome do reino de Deus, em nome de Deus, e matavam outras, você compra esses bonequinhos, e esses bonequinhos vêm com o título Soldado Cristão. A grande pergunta que eu faço a mim e a você nesse aspecto: você está começando a observar como a palavra cristão, ela é tão ampla, que eu posso colocar dentro dela qualquer coisa. A coisa mais fácil para eu me esconder hoje, se você me perguntar o que você é, cristão. A pergunta é: o que isso significa? 21 milhões de respostas. O que isso significa? Atenção. Eu tenho uma grande notícia para dar a você. O Novo Testamento, a Bíblia, não nos dá nenhuma orientação de como ser cristão. Você não tem nenhuma indicação no texto bíblico para dizer assim, faça isso e você se tornará cristão ou cristã. Sabe por quê? Porque esse nome, ou melhor, esta palavra, cristão ou cristã, nunca fez parte do vocabulário, ou nunca, seria exagero dizer, uma vez que essa palavra aparece apenas 3 vezes no texto bíblico, 3 vezes, e com um determinado contexto a ser explicado. Essa palavra cristão ou cristã não fazia parte da maneira como Jesus chamou o seu movimento, e nem como o seu movimento chamou a si mesmo. A primeira vez, quando os seguidores e seguidoras de Jesus foram chamados de cristãos ou cristãs, a primeira vez está posta aqui. Vem comigo. Algum tempo depois, segundo Atos capítulo 11, 25,
Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Ele o encontrou e o trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali, dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi em Antioquia que, por favor, qual é a palavra que está ali? Que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. A grande questão é saber quem é que chamou os discípulos de cristãos. Por questões de honestidade intelectual, eu até posso dizer, e se um próprio discípulo começou a chamar o grupo de cristãos? Eu vou te dizer que não essa hipótese é quase impossível, por uma razão muito simples. Eu não vou pedir para você, não fala em voz alta, mas se você quisesse xingar alguém, tá bom? Não usando um palavrão. Beleza? Porque palavrão é uma coisa que a gente não diz e tal, ou não quer dizer. Mas tem maneiras de xingar outras pessoas, não tem? Sem usar um palavrão, ou não? Beleza, há maneiras. E talvez você possa olhar e dizer assim, estou brincando, tá? Você vai dizer assim, seu tricolor, é uma maneira. Estou cortando na minha carne, beleza? Porque eu podia falar, seu rubro-negro, estou cortando na minha carne. Seu tricolor. Pensa, em tempos políticos a gente xinga alguém de isso. A gente xinga alguém de isso. Todos esses xingamentos que não são palavrões, vou te ensinar uma palavra muito bonita. Eles são derrogatórios, são palavras depreciativas, são palavras que por trás delas está a nossa raiva, por trás dessas palavras está o nosso ímpeto de humilhar o interlocutor. E curioso é que quem estuda a arte do diálogo sabe que muitos de nós, quando nós não temos argumentos, a gente vai para aquilo que no latim se chama o argumento ad hominem, que é eu não tendo como contra-argumentar com o meu interlocutor, eu vou em cima dele e digo, só podia ser um tricolor. Pensa hoje numa palavra derrogatória. Pensa numa palavra que talvez você já tenha caído na tentação de botar no teu Facebook. Esse pessoal. Pensa numa palavra que você está no trânsito e alguém vai lá e você não baixa o vidro, não xinga o palavrão, mas você vai lá e pensa numa palavra. Só não diz para mim agora. Esta palavra que você acaba de pensar era a palavra cristão nos dias de Jesus. Cristão era um xingamento. Cristão é a palavra que fora usada para descrever um grupo, segundo o pessoal da época, esquisito, estranho, perverso, uma seita que deveria ser literalmente destruída. Como é que eu sei disso? Como é que a história sabe disso? Tem um cara, um historiador chamado Tácito, e a essa altura você pode estar olhando para mim e falar assim, poxa, como é que você sabe disso? A história está aí. Tem um cara chamado Tácito. Esse cara escreveu a biografia de boa parte dos imperadores romanos. Boa parte. E da vida dos imperadores romanos, que a gente tem de informação histórica, é graças a esse cara. Graças a esse cara. Esse cara escreveu a biografia de um dos imperadores romanos mais famosos. O mais famoso de todos, que todo mundo aqui sabe qual é. Quem é? O pessoal do Enem, Sisu, sei lá o quê, como é que chama, tem que estar com isso afinado, beleza? Nero é o imperador mais famoso e, portanto, o cara mais excêntrico. E aí tem um detalhe importante, tá? Toda ditadura, toda teocracia, toda estrutura política que fica e submete todo mundo ao poder de uma só pessoa, estará sujeito a viver aquilo que eu vou descrever agora. Nero acordou um dia de manhã, olhou para a cidade de Roma e disse assim, essa cidade está muito velha, cara. Essa cidade está muito desorganizada. Essa cidade está muito suja. O que Nero teve ideia? Eu vou destruir Roma, eu vou matar geral, vou destruir a cidade e vou construir uma outra em cima. Vocês acham que isso deu certo? Claro que não. Só tem que, desde aquela época, os governantes tinham que se defrontar com um negócio chamado branding. Eu vou explicar daqui um pouco. Esse cara, então, teve que culpar um grupo de pessoas para se livrar do juízo da opinião pública. Quem é que Nero culpa? Quem é que nos informa isso? Tácito.
com o seu texto. Esse aqui é um trecho que eu retiro do seu livro. Consequentemente, para se ver livre das notícias, Nero rapidamente não somente culpou, como submeteu às mais intensas torturas a um grupo odiado por suas abominações, chamado de cristãos pelo povo. Mais um. Christus, de onde o nome deles se origina, Christus era o título de Jesus, sofreu extrema punição no reinado do imperador Tibérios, sob a mão de um dos procuradores romanos, chamado Pôncio Pilatos. Atenção, atenção, se Jesus nunca existiu, Tácito pelo menos está equivocado historicamente. É um registro histórico da existência de Jesus. Não está na Bíblia, é um registro histórico. Ora, essa expressão cristãos, ela era derrogatória, ela não foi usada nem por Jesus, nem pelos seus próprios discípulos, ela foi usada largamente por alguém, ou por um grupo de pessoas que não era o grupo original. A essa altura, você já sabe qual era a palavra que Jesus e os seus discípulos usaram, Jesus e os seus seguidores usaram. Esta palavra que eles usaram para denominarem a si mesmas, esta palavra, eu digo para vocês, eu estou falando aqui, eu vou controlar para o meu braço não tremer, esta palavra é assustadora. Por que essa palavra é assustadora? Porque eu não tenho como me esconder atrás dela. Esta palavra, ela não é ampla como a palavra cristão é. Esta palavra, ela vai no ponto. Ela não me ajuda a criar qualquer disfarce. Eu não consigo me esconder atrás dela. Não consigo me esconder atrás dela. A palavra que aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento, para significar, para nomear, para conceituar, para definir todo mundo que diz, eu aceito o teu convite de ir atrás de você, a palavra é discípulo ou discípula. Se não veja, a palavra de Deus prosperava, o número, o que aparece ali? O número não dos cristãos, o número dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Passa para mim, por favor. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos. Em Jope havia o quê? Uma discípula chamada Tabita, ou Tabata, como se queira. Meus jovens, a palavra que Jesus usou e que o próprio movimento originário de Jesus usou para descrever a si mesmo, essa palavra é assustadoramente bela e radical. Discípulo e discípula. Vamos ensaiar. Passo na rua, ou estou sentado com um amigo, e a pessoa diz assim, eu pergunto, como é que você se define religiosamente? Eu sou um cristão budista espírita, como alguém um dia me disse. Eu falei, cara, ou você não sabe o que é o cristianismo, ou não sabe o que é o budismo, ou não sabe o que é o espiritismo, assim, eu sou cristão, budista, tal, espiritualista. Tranquilo, beleza. E você? Minha resposta está hipoteticamente. Eu sou da igreja do pastor Davi. Pensa nessa resposta, cara. Pensa nessa resposta à luz do que eu estou te mostrando agora. Eu sou da igreja do pastor Davi. Isso se a pessoa não for evangélica. Se a pessoa for evangélica, sabe o que eu digo? Eu estou indo lá no Davi. Você agora se tornou um lugar, não uma pessoa, mas é engraçado, você viu? Eu estou indo lá no Davi. Ou se eu não quiser, se não for evangélico, for uma pessoa mais sem noção ainda, eu vou dizer assim, o que eu sou? Eu sou cristão. Mas, espera aí. Cristão não é justamente aquilo que galera tal mais desprezível do mundo se define? É. Eu seria capaz, não vou fazer isso para não ferir suscetibilidades, eu seria capaz de botar aqui no slide agora as pessoas mais detestáveis hoje nesse país, ou para além dele, e essas pessoas, se você perguntar a elas como é que você se define religiosamente, qual é a resposta delas? Eu sou cristão. Agora, olha que coisa diferente. Deixa eu falar um negócio para você. Eu sou um discípulo, eu sou uma discípula de Jesus. E a pessoa lá do outro lado vai perguntar o que é um discípulo, o que é uma discípula. Resposta na lata. Discípulo é alguém que segue uma outra pessoa. Não tem uma outra resposta a ser dada a esta palavra, senão esta.
Discípulo é alguém que segue uma outra pessoa. E se eu falasse isso no meu trabalho e alguém olhasse para a minha cara e dissesse assim, você é discípulo de Jesus? É, eu mesmo. É porque eu estou no caminho com Ele. Eu ainda faço uma porção de coisas que eu acho que eu não deveria fazer. Eu ainda me posiciono de uma porção de coisas, mas eu estou no caminho. E se você quiser, vai lá na igreja e pergunta a um cara sobre um negócio de umas gavetas que ele arrumou e de como esse convite, o tempo todo, ele volta para mim. Se você me perguntar, e eu queria te dar uma sugestão, atenção, eu queria te dar essa sugestão. Por favor, de hoje em diante, começa a treinar. Para de se identificar como evangélico. Porque se você disser evangélico, evangélica, eu vou te dizer, alguém pode te botar perto de pessoas absurdamente loucas e desprezíveis, não é verdade? Assim, cara, para de se identificar como cristão. Para de dizer que vai na igreja tal, ou que eu vou lá no Davi. Para de dizer isso, se é que eu e você dizemos isso. E eu queria que você pudesse treinar. E que eu e você, que nós pudéssemos chegar no trabalho e dizer, eu sou um discípulo, eu sou uma discípula de Jesus. Olha como muda tudo. E se eu começasse a dizer aos meus filhos assim, filho, vem para a igreja, ao invés de eu dizer, vem para a igreja, filhos, vamos para uma comunidade onde a gente vai aprender a seguir Jesus. É isso que as nossas crianças precisam ouvir. E se a gente dissesse assim, acho que a Liette está lá dentro, eu vou me dar o direito de repetir porque ela colocou publicamente, ela conversava com seu filho dizia, eu sou muito novo para esse negócio de igreja. E se a pergunta, e se a proposta sempre fosse seguir a Jesus, quem é novo aqui para seguir a Jesus? Quem aqui não tem idade para seguir a Jesus? Cara, eu sou um discípulo, eu sou uma discípula. E se você me perguntasse assim, cara, vamos fazer uns adesivos para botar no carro, Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca, 7 dias de oração e você prosperará. Imagina. Não. Imagina, cara. Imagina um bottom, que ao invés de dizer assim, perca peso, me pergunte como, eu com você disse assim, eu sou discípulo, vem comigo, me pergunte como. A essa altura, eu quero dar a mim e a você o benefício da dúvida, e você disser assim, pastor, beleza, tranquilo, mas eu vou continuar me definindo como cristão. Qual o problema? Nada. Pastor, eu acho que o que você está falando aí, cara, é só uma questão semântica. Um negócio semântico, cara, isso é uma coisa de palavra. Eu vou continuar me definindo como evangélico. Qual o problema? Nenhum. Pastor, deixa eu te falar uma parada. Eu vou continuar dizendo que eu vou lá na igreja do pastor Davi. Qual o problema? Aí tem problema pra caramba. Mas tudo bem. Nada, a rigor, não tem ser nada. Eu só quero advertir a mim e a você a um ponto. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Em episódios à frente, a gente volta a esse tema. O racismo nesse país é estruturador e é estruturante. Isso está na nossa linguagem. A gente diz, a coisa vai ficar só para não cansar. O machismo nesse país e na civilização ocidental é estruturador e estruturante. Quando a gente vai se referir à raça humana, a gente diz, o homem pecou. O homem fez isso. Toda a nossa linguagem, ela é totalmente masculina. Observe-se a esse ponto que eu sempre estou procurando dar bom dia aqui. Bom dia a todos e todas. Observe-se a esse ponto que o texto bíblico fala de discípulos e discípulas. Observe-se a esse ponto que eu tenho ao longo da história aqui à frente, quando vocês me dão um privilégio de no domingo falar uma coisa para a cabeça e para o coração de vocês, eu insistentemente tenho falado da face materna de Deus. Observe-se que a nossa linguagem ela é tão absurdamente masculina que a gente tem dificuldades de ouvir o que eu vou dizer agora. Querida mãe do meu coração, mãe querida, se o mar não abrir, mãe, me ajuda a passar. Isso é esquisito, porque a própria oração é uma oração que nos diz, Pai nosso. Será que nós não temos condição de perceber que a nossa linguagem, ela reflete o conceito que a gente vive?
que se a primeira coisa que a gente tinha que mudar para haver uma mudança, ou melhor dizendo, quando há uma mudança de conceito, uma mudança de narrativa, a primeira coisa que vem, sem dúvida alguma, sabe o que é? É a linguagem. Eu mudo a minha narrativa, o meu conceito, isso muda a linguagem, mas também, pela via oposta, ao mudar a minha linguagem, eu começo a mudar o meu conceito e a minha narrativa. Portanto, em que pese o fato de que questões belas e importantes foram totalmente sequestradas pela loucura das redes sociais extremistas, mas você sabe qual é a origem da expressão politicamente correto, que hoje é tão tida, tão absurda? É a tentativa da gente reeducar a nossa linguagem, para que a nossa linguagem seja o quê? Mais inclusiva. Simplesmente mais inclusiva. É simplesmente de dizer o seguinte: bom dia a todos e todas. Na verdade, quando eu digo para mim e para você que nós deveríamos nos identificar como discípulos e discípulas, eu não estou falando de uma questão puramente semântica, não é uma questão puramente de palavras, até porque as palavras importam e elas são definidoras dos nossos conceitos. E só para cimentar o raciocínio, por favor, se você tiver de esquecer, nos últimos 5, 7 minutos aqui da minha fala, e eu já estou terminando, o que eu disse, não esqueça o que eu vou te dizer. As palavras, elas nunca estão isoladas. Palavras não são fonemas, não são sons que nascem dos meus lábios. As palavras estão carregadas de energia emocional. Quando eu digo, eu te odeio, essa expressão, essa sonoridade, odeio, ela não é só um som, ela está carregada de energia psíquica. Por isso, que na hora que eu vou olhar no espelho, na hora que eu vou olhar para mim mesmo, e se você me pedir para descrever a mim mesmo, eu vou ter que ter muito cuidado com as palavras. Por isso, meus caros, que na relação com o outro, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras, por uma razão muito simples. Uma palavra que eu diga pode estar tão carregada de energia psíquica e pode significar para o meu interlocutor uma coisa muito diferente daquilo que eu posso imaginar. Eu queria pedir permissão à TT para falar do negócio do beliscar. Posso, TT? Eu montei os roteiros dos nossos grupos pequenos com uma pergunta: o que é que te belisca? A TT, maravilhosa, chegou no grupo e falou assim: eu não vou dizer o que me belisca, eu vou dizer o que me toca. Sabe por quê? Porque eu, TT e Companhia Limitada tomamos muitos beliscões na infância, não é verdade? E um dia eu estava todo animado, e aí, claro, é melhor usar toca do que belisca. Eu estava todo animado, porque eu tinha lido uma expressão, uma coisa linda no Nietzsche, fantástico. E ele dizia que o estado de criação, quando você vai criar alguma coisa, se você tem uma ideia, é sempre um estado de embriaguez. O artista, ele está muito embriagado. Você vai criar alguma coisa, você teve uma ideia, cara, beleza, não, uma coisa cotidiana, tô aqui, tá aí, o armário, tá faltando esse armário. O Nietzsche dizia que toda ideia, todo insight, é sobretudo um estado de embriaguez. Eu estava tão animado, eu disse isso no grupo, alguém falou, dá para você mudar essa palavra, porque meu pai era alcoólatra. Senhores, senhoras, jovens, homens e mulheres, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras não importam? Elas importam muito, muito, muito. E aqui já estou me posicionando. Eu não compraria esse brinquedo para os meus filhos. Tivesse ele sido proposto por Trump ou por Hillary Clinton. Tivesse ele sido proposto por qualquer espectro, por qualquer lado do espectro político. Por uma razão muito simples. Porque um cristão é capaz de construir um muro. A grande pergunta é, o que é que um discípulo de Jesus é chamado a fazer? Eu não sou cristão, eu não sou da igreja do pastor Davi, eu sequer sou evangélico. Ou, se quiser, essas são referências periféricas da minha identidade. Eu sou um seguidor de Jesus. Você é uma seguidora de Jesus. A gente precisa do seguinte. E aí, tem uma ciência. Você sabia que todos nós aqui, ninguém gosta de
Ninguém gosta de ser... Peraí, deixa eu mudar. Todo mundo aqui se preocupa com a sua imagem, não é verdade? Alguém aqui que não se preocupa com a sua imagem, levanta a mão. Eu quase que ouvi alguém levantando a mão. Porque se alguém levantar, eu vou dizer assim, bate uma foto na hora que você acordar e coloca nas suas redes. Manda para mim. Beleza, você não vai fazer isso. Detalhe importante. Todos nós queremos ser, estamos preocupados com a nossa imagem. Pensa, quando a gente vai bater uma selfie, alguém faz assim, ó, eu dou uma risada, dou uma olhada. Daí, a maquiagem, o que é a maquiagem? Belíssimo, belíssimo, a maquiagem, cara, deixa eu esconder minha ruga, deixa eu esconder, bom, no meu caso não adianta muito, se bem que alguém me deu até uma sugestão legal, um cara bota um chapéu, tipo Pará, uma parada assim e tal, beleza, então, todos nós nos preocupamos com a imagem. Você está pensando que eu não estudo meus gestos aqui? Eu estudo, eu tomo cuidado com a maneira como você me percebe. Só tem que, nós não conseguimos manter esse estado de vigilância. É por isso que tem se desenvolvido cada vez mais nos últimos anos uma ciência. E essa ciência, ela vem do inglês, coloca lá para mim, ela vem dessa expressão. Essa expressão, brand, em inglês, se você botar o to ali, ela vai virar um verbo. E brand é marcar, beleza? Alguém lembra, nos filmes de, sei lá, faroeste, no interior, não sei se você lembra disso, você lembra dos animais que eram marcados com ferro do seu dono? Alguém lembra disso? A expressão marcar vem dessa experiência. O dono de rebanhos ia lá e brand, e marcava. Aí, se eu botar um ing, vira gerúndio. Branding é marcando. Uma coisa é eu acordar de manhã, pentear os cabelos. Isso, desculpa, no meu caso não é verdade, mas assim, uma coisa é eu acordar de manhã e dizer o seguinte, como eu fiz hoje, amor, que camisa eu vou? Essa. Uma coisa é eu simplesmente fazer essa pergunta, eu me maquiar, eu pentear os cabelos. Outra coisa é eu intencionalmente contratar alguém para dizer como é que as pessoas, como é que você quer ser percebido. Aí eu digo assim, eu quero ser percebido, sabe? Eu quero ser percebido como uma pessoa gentil. Os profissionais hoje são tão incríveis que ele vai dizer assim, ó, cuidado com esse levantar de mão, porque isso aqui não manda uma mensagem de gentileza. Aí eu digo, cuidado com o seu tom de voz. Eu viro, então, um produto para tentar fazer com que as pessoas me percebam da maneira intencional que eu quero que elas me percebam. Isso é que se chama branding. Claro que eu estou traçando aqui um quadro que você possa dizer, poxa, que ciência negativa. Não, ela é maravilhosa sobre muitos aspectos. E aqui vai só uma coisa. Eu proponho um novo branding para a gente. Eu proponho um rebranding. Eu proponho que, ao invés da gente ser percebido como cristãos, a gente marque na mente e na cabeça das pessoas uma outra marca. A única e verdadeira marca que nos leva a retornar às origens. Eu gostaria muito que a gente pudesse marcar na cabeça dos nossos filhos, um dos outros, e na gente mesmo, em todos os lugares, uma coisa muito interessante. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Agora, cuidado. Cuidado que o branding é uma coisa muito, muito perigosa. Meu amigo, eu tenho um grande amigo, chama-se Aristóteles. É um cara brother do meu coração. A gente toma um chopp aí, uma vez ou outra. Quem não sabe, Aristóteles viveu aí lá por quarto século antes de Cristo. E a gente toma um chopp, não fisicamente, eu leio os livros dele. E o Aristóteles tem uma coisa fantástica. Ele disse, a melhor maneira de você querer parecer alguma coisa é sendo aquilo que você quer parecer. Porque senão, se eu quiser parecer um discípulo sem ser discípulo, eu estou fazendo o branding mais vazio do mundo. Sabe empresa, organização, que quer parecer um negócio, mas por dentro ela não é nada? Produto. Sabe uma porção de gente que quer parecer uma coisa que não é? Dizia meu amigo Aristóteles, no intervalo de um chopp ou de um vinho ou outro, ele dizia, quer parecer alguma coisa? Seja exatamente aquilo que você quer parecer. Sejamos discípulos e discípulas de Jesus. Cristão e cristã, cabe muita coisa dentro disso. Que seja assim. Feche os teus olhos por um instante.